Esse teste foi muito maravilhoso, porque mal começou o teste, foram todos os argentinos. Foi todo mundo. Eu era o primeiro cara testado para a primeira vaga de repórter no Brasil. Então, era meio uma aula prática do Diego Barredo, que era o diretor-geral, para mostrar a equipe que ele estava compondo. Ó, vamos testar. Então, foram umas 20 pessoas. Uhum. E vários argentinos. E aí o Diego falou assim, Rafa, tá aqui o microfone. Divirta-se, vai aí no meio da galera, faça coisas engraçadas, faça a gente rir. E aí a primeira piada que eu fiz foi muito ruim, cara. O que você falou? Qual foi a primeira piada? Era um evento patrocinado pela Brastemp. E a Brastemp tinha uma logomarca Brastemp que saía em laser. E cada hora aparecia num lugar, assim. Uma hora tava no chão, outra hora tava na parede, Brastemp. E eu comecei a correr dessa logomarca, dizendo, estão sendo invadidos por extraterrestres. Oh, meu Deus. É tão ruim que é tão ruim que é bom. E eu passei uns 2 minutos correndo disso, e o cinegrafista correndo comigo fez um humor físico, assim. Que foi muito idiota, porque eu tinha visto o programa e sabia que era tudo na palavra, na acidez. Uhum. Mas eu falei, vou mostrar pra esses caras como é que o brasileiro é. Aqui a gente é meio samba. É da ginga, pá. E eu fiquei uns 2 minutos absorto nessa piada visual, assim, correndo pra lá e pra Os cá. argentinos só... que eles não tinham outro candidato? Não, cara, aí uma hora eu parei e eu olhei, e eles estavam todos perfilados atrás da câmera, e estavam todos discutindo uns com os outros, e eu ouvia palavras do tipo, boludo, não, merda, boludo é uma palavra muito ruim. Sim, tá? eu sou argentino. Você sabe, então... Aí o Barredo falou assim, Rafa, por favor... Vamos parar de palhaçada? Vamos fazer sério isso aqui, Rafa? Pelo amor de Deus, estamos perdendo tempo. Aí a produtora falou, Rafa, pelo amor de Deus, vai. Na boa. E eu continuei tomando na naba, porque eu tentava entrevistar as pessoas, não acertava, não conseguia entender. Aí veio uma mulher maravilhosa, chamada Costanza Pascolato. Eu amo a Constança. Que é uma deusa. É uma deusa. Amo a Constança. Essa mulher é uma unanimidade, mas continua. A Costanza veio e a Costanza chegou já num evento de moda, sendo ela a diva que ela é. A imperatriz da moda. Né? Com aquele óculos, assim, aquele cabelo. E eu fui entrevistá-la e eu tive um feeling. Eu falei assim, cara, eu vou falar sobre moda específica usando termos que não existem e fazer um papo meio nonsense com a Costanza. Então eu abordei como alguma coisa na linha do tipo, o que você acha dessa pluralidade dos vestidos cotelê, numa sazonalidade onde a moda tem as suas idiosincrasias plutocratas? E ao invés dela falar o quê? Ela entrou numa vibe louca comigo. Eu acho que é maravilhoso, porque o cotelê tem uma... E aquilo foi indo num papo nonsense. E as pessoas começaram a ficar em volta e começaram a rir. E aquela risada coletiva me deu uma confiança. Eu entendi o que eu tinha que começar a fazer. E eu fui bem nesse teste por causa da Costança, vírgula, pessoa esta que eu nunca mais, em toda a minha vida, reencontrei. A não ser um dia no avião, ela estava lá no fundo e eu pensei em falar com ela, Costança, eu preciso te agradecer. E eu não tive tempo, porque já começou o desembarque, já foram me escoando e eu não vi. Eu não falei, eu nunca mais vi a Costança Pascolato. Eu acho que você deveria mandar uma DM para ela. Eu mandei. E ela não respondeu? Nunca visualizou. Jamais. Eu consigo o telefone da Constança. Para você mandar um WhatsApp para ela. Cara, consigo. Por favor. Juro que eu consigo. Eu preciso agradecê-la, porque ela não fez... Ela não faz ideia do quanto ela me ajudou, porque ela entrou numa brincadeira. Ela nem vai lembrar disso, tá? Ela não vai saber de nada disso, mas ela deu à minha persona uma segurança que eu tava desconfiando que eu não tinha mais, assim. E aí eu retomei o fio da meada, assim. Falei, opa. E aí eu fui autorizado a fazer o segundo teste, que era de política. E aí foi mais fácil, porque eu fui cobrir eleições internas do PT... onde eu tinha que entrevistar... Não, é que o candidato era o Zé Eduardo Cardoso, que gostem ou não desse político, ele sempre foi muito boa praça, é um cara muito fácil de falar, ele ria de tudo, o staff dele ria de tudo, tava tudo muito fácil, assim. E quando que você se deu conta que, apesar de você ser multifacetado e ter tantos suportes diferentes para se expressar, você tinha que ir para o empreendedorismo? Quando você se deu conta que você tinha que criar a tua própria porta, em vez de esperar ficar batendo na porta dos outros? Olha, eu ainda nem sei se eu sou um cara de empreendedorismo, porque por empreendedorismo eu entendo muito mais o que você faz do que o que eu tô fazendo. Empreendedorismo para mim é o que a minha mulher faz. Minha mulher é uma confeiteira, criou uma marca de confeitaria, trabalha com o mercado de casamento. Hoje essa marca emprega 20 famílias e faz 4.000 doces por semana. Ela tem 4 casas. Ela é uma empreendedora, você é um empreendedor, né? Você tem um produto, não tem? Então, eu sou um realizador de conteúdo. Eu Mas acho que você você tem tá falando um produto. da mesma coisa. Tenho. Você tem um produto que é uma
você entrega 1 hora de fala, 1 hora e meia de fala para criar algum tipo de transformação nas pessoas. Sim, certo? sim, Logo sim. você é empreendedor. Você tem um produto, ele não é físico, mas ele é um produto imaterial que é a função de todas as suas experiências e que pode gerar, provavelmente gera uma transformação nas pessoas que estão vendo a sua palestra. A gente está falando da mesma coisa, mas eu dou o nome de realização de conteúdo ao passo que você pensa como empreendedorismo. Eu fico muito lisonjeado de você me colocar nesse mesmo patamar, porque para mim o empreendedor é um cara que faz um negócio que emprega gente, que dá muito dinheiro e pensando bem... Acho que o que eu tô fazendo é um pouco parecido. Eu não emprego tanta gente, mas tem gente que trabalha hoje com a palestra, que consegue ganhar o seu FII com ela. O livro, espero eu que esteja gerando receita para alguém, enfim, e assim sucessivamente. Mas eu entendi que eu tinha que ir por esse caminho, cara, quando houve uma escassez de convites. Muito pós-pandemia, assim. Depois da pandemia, eu achava que seria um pouco menos difícil voltar para a TV. E eu sou um cara que veio da TV, né? Na verdade, tudo na minha vida começou com TV, porque meu primeiro trampo de assistente, do último assistente, era TV. Eu passei anos fazendo produção de programas de TV, junto com cinema, teatro e circo, né? Cinema não, dança. Então, e depois o CQC me contou, me mostrou para o grande público, né? O grande público me conheceu na tela da Band, mas eu já estava nessa lida desde 94. Mas, enfim, eu achava que eu voltaria para a TV com alguma dificuldade, mas eu voltaria. E a real mesmo, cara, é que depois da pandemia eu não consigo muito voltar para a TV. Para qual TV também, né? Também tem Esse isso, é um ponto, né? porque para qual TV você vai voltar? Esse é um ponto, porque não que a TV tenha desaparecido, mas ela está sofrendo uma transformação muito profunda. Quando você estava na pandemia, você produziu conteúdo usando tuas contas, tuas redes sociais? Produzi, e foi difícil, porque como eu era reconhecido pelas pessoas como um artista multifacetado, eu não era a primeira escolha desse público. Se você, na sua casa, entediado, queria ver uma live de comédia stand-up, você possivelmente ia ver Thiago Ventura, Afonso Padilha, Fábio Rabin, Mal Meirelles. E não o Rafael Cortez, que fazia live de stand-up às segundas, para na terça fazer live de voz e violão, na quarta contar história para criança e na quinta fazer uma live de MPB. Então a multifacetação nesse sentido foi um problema para mim na pandemia, porque eu não fui abraçado por um público que queria uma coisa específica. Eu tive que rever muitas das minhas ações. Eu tinha palestras sobre multifacetação antes da pandemia. Depois dela, eu não fiz mais. E aí, enfim, eu fui tentar voltar para o meu mercado, pensando que eu tinha algum respeito, história com a televisão, e eles diziam para mim, você tem respeito e história, você volta, mas você tem que trazer um projeto completamente vendido, uma ideia que esteja desopilada de qualquer copyright, você tem que trazer ela 100% mastigada, autoral, sem pagar pedágio para nenhuma editora ou produtora. E eu fiz um tempo disso, e até consegui. Coloquei na TV Cultura uma matéria-prima, que era um talk show com estudantes, que é a exceção do nome matéria-prima, que é propriedade da TV Cultura há 35 anos. Toda a ideia e concepção era minha. Mas isso foi um parto de 1 ano e meio negociando, indo para cá e para lá. E eu percebi que essa minha volta para a TV exige um esforço muito grande, um tempo muito grande. E os boletos não param de vir. Então eu precisava de uma resposta mais rápida. E a palestra é muito mais eficiente nesse sentido, porque é para um mercado que, inclusive, precisa mais de mim hoje do que a própria televisão. Com certeza. Eu entendi isso também, sabe? Que tem uma hora que, como artista, realizador de conteúdo, empreendedor, seja o nome que for, você tem que destinar toda a sua energia e trabalho para quem de fato precisa de você. Será que nesse momento das grandes mídias eu sou tão imprescindível assim? Porque eu tenho quase 50 anos de idade, estou meio datado, não trabalho por qualquer valor e não vou trabalhar nunca por evidência e cesta básica, né? Não no mercado de televisão. Então eu não topo qualquer coisa para voltar para a mídia. E acho que também não faço muita diferença na mídia, porque tem muito moleque mais jovem, mais barato, e que é uma grande novidade, né? E com muito mais tesão do que eu tenho. Eu tenho filha, tenho casa, tenho empresa com a minha mulher, a gente está no outro nível. E eu acho que eu não faço muita diferença mais para esses caras. Porém, todavia, contudo, entretanto, no corporativo eu faço a diferença, porque o corporativo é muito mais engessado. Então um cara com as minhas ideias de atitude, com o meu humor, mostrando que o humor agrega e ajuda a consolidar conteúdo, com humor limpo, humor respeitoso, etc. Os caras querem.
E aí eu me sinto valorizado nas empresas. E então eu vou continuar botando minha energia ali. E fazer em terapia essa administração do meu ego. Porque eu tenho que continuar fazendo terapia para administrar o ego, né, Facundo? Sendo muito honesto, tem um lado meu de vaidade que fala assim, porra, caralho, por que eu não tô? E eu vejo vários amigos meus que estão, e eu vejo vários moleques que não estavam quando eu tava, agora bombando. E a gente tem essas coisas de comparações, né? Dentro desse mercado, o que você aprendeu no stand-up que hoje você leva para palestra? Olha, o principal é que uma piada bem contada, ela ajuda você a consolidar um conteúdo, ajuda você a fixar um conteúdo. Porque quando você... É meio natural que eu vou te dizer, assim, você vai entender muito bem. Se eu falo, vou te contar uma piada, eu imediatamente tenho toda a sua atenção. A piada, quando você vai dividir com alguém, ela faz as pessoas despertarem. As pessoas colocam o cabelo pra trás da orelha. Peraí, piada. Ela se ajeita na cadeira. Vai. Manda. Se você, dentro do ambiente corporativo, passa um conceito muito foda, que você quer que ela fixe, mas o faz através de uma piada, ela nunca mais vai esquecer aquilo que foi dito. E o meu papel dentro das corporações, com os meus produtos, seja mestre de cerimônia, seja comediante de stand-up, que sou muito contratado, ou palestrante, é contar que o humor é um aliado do conhecimento, é um aliado dessa consolidação do conhecimento. Porque muitas vezes o cara que está na plenária acha que palestra vai ter um gráfico chato, vai ter uma fala institucional, vai ter um PowerPoint que é um porre de acompanhar, e vai ter... Isso ou uma frase motivacional que ele vai odiar, que é você é foda, acredita em você. E eu odeio isso, cara. Eu também tenho. Colocaram uma mindset, fudeu. Não, exatamente. E tem muita palestra rolando ainda nessa linha do tudo mudando, tudo depende de você. Aí você vai dizer isso por um colaborador de uma empresa que tem um líder incompetente, abusivo, ou que tá metida num compliance fudido, que tá com um erro estratégico de negócio, ou tá todo mundo dentro de um contexto de crise global, crise setorial. Você vai dizer para um colaborador que tá lá todos os dias se fudendo que tudo depende dele? Você vai ser motivacional e picareta nesse ponto? Ou vai passar um gráfico chato pro cara detestar tua palestra? Não, então eu quero que ele fixe um conteúdo, eu faço isso através de uma piada. As minhas piadas são para você nunca mais esquecer o que está sendo dito. E isso pode ser uma piada verbal, pode ser o reforço de alguma coisa visual. Vou te dar um exemplo. Na minha palestra de atitude, eu falo que tem um momento da carreira em que você precisa de um empurrãozinho para deslanchar. E é quando a carreira está começando a deslanchar, a carreira está já consolidada, mas você quer que ela dê um up para a maturidade, para aquela fase em que você passa a ser o dono do negócio, o líder, etc. E como que eu faria as pessoas entenderem o que é o empurrãozinho para deslanchar? Eu boto na tela aquele clássico episódio horrível do padre Marcelo Rossi em cima de um palco, sendo empurrado por uma beata maluca. E coloco isso em looping, e fica um bumeranguezinho assim. Eu falo assim, o que é um empurrãozinho para deslanchar? Vamos ver isso através disso aqui. As pessoas começam a rir imediatamente, porque é muito chocante aquela cena, né? Ela é engraçada agora, mas... Continua sendo engraçada até hoje. As pessoas riem e falam, mano, o que ele tá dizendo? Nisso eu tenho 100% de atenção. Eu falo, isso é uma metáfora. Pensem que a carreira consolidada é o padre Marcelo Rossi, que tá aqui fazendo a pregação dele numa boa. O empurrãozinho é essa beata muito louca que veio aqui e deu um empurrão para ver se esse padre sabia voar sem os balões que nem aquele outro. Todos riram. E eu falo, a consequência é que se ele não tivesse levado esse empurrãozinho, vocês acham que ele não teria virado, a hipótese slide do padre Fortão, esse cavalo que ele virou? Então entendam. Imortalizado num meme. Num meme. Então ele virou a maturidade, porque ele é o padre bombado, sarado, rasgadão, né? Que ninguém empurra mais. Isso aconteceu através de um empurrãozinho para deslanchar. Isso foi feito através de uma piada visual. E como essa, tem muitas outras que já são verbais, que já são... né? Tem um momento da minha palestra também que eu falo, bicho, bota a engrenagem para funcionar com o seu coração. O coração é regente, é um papo meio hippie. E se você não acredita no que eu tô falando, reconheça-se quem te disser a mesma coisa. Clique. For a Gretchen, aparece a Gretchen com um coraçãozinho. Riram, nunca mais vão esquecer. Entende? Não consigo entender como as corporações não conseguem se dar conta do papel completamente agregador da comédia. A comédia não é inimiga do corporativo. Qual?